Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Graças a Deus. Que bom. Igreja da Bonita. Antes de começar, eu quero fazer 3 perguntas. É facinho. Só quero que você seja sincero e responda. Responda levantando a sua mão. Quem tomou café da manhã hoje? Quase todos. Quem almoçou hoje? Amém. Agora, quem leu a Bíblia hoje? Quase todos se alimentaram, não é? Fisicamente. Agora, espiritualmente, pastor Barbosa. Tem muita gente que, continuar dessa maneira, vai se enfraquecer. É interessante que, às vezes, nós não damos muita importância quando o pastor conta aqui. Você tem lido a palavra de Deus e muitos não dão importância. Mas ninguém esquece de almoçar, de tomar o seu café da manhã, para se alimentar. E nós precisamos também ler a palavra de Deus, porque é um alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Se você ficar 3 dias sem almoçar, sem jantar, você vai se sentir fraco. Naturalmente, se você ficar também 3 dias sem ler a palavra de Deus, vai ter diferença. Para aqueles que é acostumado a ler. Aqueles que não têm costume não vai sentir muita diferença. Experimente para você ver. Comece a ler. Para você ver essa diferença na sua vida. Quando nós lemos, Deus fala conosco. Quem aqui tem ouvido a voz de Deus? Poucos veem. Então, às vezes é fácil nós orarmos, né? Porque normalmente nós oramos para reclamar, para pedir. E às vezes falam, pastor, eu estou orando, mas Deus não fala comigo. Lê a palavra que Deus fala com você. Às vezes faz tempo que você está esperando. Se você não ouve Deus falar, é porque você não leu ainda. Deus vai falar com você. Eu espero que Deus fale nesta noite com você, amém? Amém. Olha para o seu irmão e diz assim, Deus tem um propósito na sua vida. Eu creio que todos têm um propósito. Deus tem um propósito na vida de todos. Agora, muitas vezes, não é fácil alcançar esse propósito. Se nós olharmos para aquele povo que saiu do Egito, a gente vai perceber que não foi fácil, né? Chegar no propósito deles. Demorou muito tempo. Necessita de muitas lutas. E a Bíblia diz que o crente, ele vive por fé. De vitória em vitória, ele vai rompendo. E às vezes nós não vejamos aquilo que tem no meio das vitórias. São as lutas.
Abra a sua Bíblia. Hebreus capítulo 12. Amém? Hebreus capítulo 12. Eu vou ler somente o versículo 2. Quer que todos acompanhem? Você pode ficar sentado nisso. Quero que você leia com muita atenção esse versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos nessa noite, ó Deus, ser impactado, ó Deus, com a tua palavra. Porque, Senhor, não é o homem que faz acontecer, mas sim o Senhor. Pai, que o Espírito Santo nesta noite possa, Senhor, achar liberdade em cada coração, Senhor, para que ele possa adentrar e mostrar a verdade. Senhor, para que todos tenham compreensão na tua palavra. Senhor, que possa olhar verdadeiramente, Senhor, para Jesus, o autor e consumador, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Olhando para Jesus. Nós vamos aqui e nós podemos perceber que Jesus, ele veio com um propósito. E esse propósito, todo mundo sabe, que era para alcançar a todos. Mas esse propósito de Jesus não foi simplesmente vir e dizer eu alcancei, eu vou alcançar. Mas Jesus passou por um processo muito doloroso. Passou por muitas afrontas. Foi desprezado. Passou pela cruz. Para poder resgatar a mim e resgatar a você. Mas ele venceu, graças a Deus, né? Com tudo isso que ele passou, ele venceu. Por quê? Porque tudo o que ele fazia, ele pedia para o Pai. Nas suas orações, ele se direcionava ao Pai. E as vitórias aconteciam. Mesmo diante de todo o sofrimento, de muitas angústias, rejeições, ele chegou a ser sepultado. Mas ele venceu ao ressuscitar. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, que Jesus se fez a parte dele. E muitas vezes nós oramos e pedimos coisas até absurdas, querendo que Jesus faça para nós. Coisas que muitas vezes nós temos capacidade para lutar, correr atrás, de alcançar. Mas é muito mais fácil pedir. Eu quero dizer para você, como Jesus veio com propósito, que ele também diz da palavra de Deus, nós também viemos com propósito. Já também de alcançar algo. Aqui no versículo 1, diz assim,
pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós temos que estar dispostos, porque também nós temos uma carreira, temos um propósito na nossa vida que nós precisamos alcançar. Como para Jesus não foi fácil, irmão, para nós também. Jesus não disse que era fácil. Jesus não disse. Mas aqui está dizendo que nós temos que, com paciência, e muitas vezes nós nos desesperamos diante de algumas coisas que acontecem em nossas vidas. Alguns apertos financeiros, algumas enfermidades. Nós nos desesperamos e achamos que não vamos vencer essa carreira que está proposta para nós. Se Cristo disse que já venceu o mundo, então já está mais fácil para nós. Cristo fez a parte dele, agora nós temos que fazer a nossa parte. Lutando diante das dificuldades. Mas agora, qual a maneira mais fácil para nós vencermos? Olhando para Jesus. Quem aqui diante das suas dificuldades tem olhado para Jesus e colocado as suas dificuldades nas mãos dele? Porque, irmãos, somente Jesus é capaz de nos dar vitória. Não há outro caminho. Por mais que nós sejamos fortes, aí eu consigo levantar 30 quilos, 50 quilos. Isso não basta para vencermos as nossas dificuldades. Mas, pastor, tem que ser com dificuldade, tem que ser com lutas. Nunca foi diferente. Quem lê a palavra de Deus sabe que nunca foi diferente. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Jesus veio e ele pediu para que nós sigamos o seu exemplo. Não se esmorecer. E é interessante que, se nós voltarmos para o capítulo 11, nós vamos ver muitos homens de Deus venceram pela fé. Por isso que eu estou dizendo que nunca foi diferente. A carreira que nos está proposta, essa é a corrida e o teste de fé. É um teste de fé para cada um. Neste mundo que dura a vida toda. Você pode ter certeza disso. Não adianta a gente passar a mão na cabeça e dizer, não, amanhã vai passar, não vai vir mais luta nenhuma. Eu vou estar mentindo para vocês. A Bíblia nos afirma, e nós temos que estar fixos somente em Jesus, olhar para Ele, e ter a certeza que Ele vai nos libertar, ter a certeza que Ele está conosco. Se nós lermos aqui, no capítulo 10, versículo 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel
é o que prometeu. No versículo 38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer em mim. Amém? Jesus não quer que nós recuemos, mas sim que nós caminhamos para frente, sigamos sempre em frente, olhando para Jesus. Se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós vamos afundar, como Pedro afundou nas águas. A corrida deve ser efetuada com paciência, ou seja, com perseverança. Nós temos que perseverar todos os dias. No capítulo 11, uma folha antes aí, os homens do Velho Testamento que venceram pela fé, no versículo 27, Moisés, pela fé, deixou o Egito. No 29, pela fé, passaram o Mar Vermelho. A gente está vendo aqui que era luta, constantemente lutas, dificuldades, e eles rompiam pela fé. No versículo 29, pela fé, Rabi foi salva. Versículo 30, pela fé caíram os muros de Jericó. Bem adiante. De tudo isso que nós fazemos, só nos resta olhar para Jesus, para que nós consigamos, como esses homens, e quantos outros aqui, quando nós lemos, o autor diz aqui, no versículo 32, e o que mais direi, faltar-me-ei o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Esté, de Davi, de Samuel, de quantos outros profetas que lutaram e venceram pela fé. Hoje nós temos Jesus. Nós possamos olhar e sabemos que Ele está do nosso lado todos os dias e que nós podemos vencer qualquer a sua dificuldade, qualquer a sua luta. Na nossa corrida, até olhamos para Jesus como? Simplesmente olhamos para Jesus? Nós temos que olhar como exemplo de confiança em Deus. Nem como exemplo de confiança. Porque quando ele olhava para o Pai, ele confiava que o Pai ia fazer acontecer aquilo que ele pediu. De dedicação à vontade de Deus, de oração, exemplo de Jesus, que vencer as tentações e o sofrimento, porque Jesus passou por isso, e Ele nos deixou esses exemplos. Que lugar de perseverança na lealdade ao Pai e de terminar a obra para o qual Deus nos chamou. Eu creio que cada um aqui tem um chamado.
Deus tem um propósito em cada vida aqui. Agora depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Muitas vezes queremos alcançar algo, mas nós não lutamos por isso. Às vezes nós oramos e pedimos para Jesus, nós sentamos numa cadeira de balanço lá na nossa área e ficamos lá balançando, esperando acontecer. E depois você começa a murmurar. As coisas não acontecem na minha vida. Irmãos, se nós olharmos na trajetória que Moisés guiava aquele povo quando libertou do Egito. Tantas coisas aconteciam, tantas dificuldades, e Deus providenciava, se era fome, se era sede, Deus fazia acontecer, abençoava aquele povo. Daí poucos dias, esse povo começava a adorar outro Deus, começava a murmurar. Deus ia e mandava o milagre acontecer. Fartava aquele povo. Aquele povo, né? Enchia a barriga, ficava farto. A hora que esvaziava novamente, eles começavam a murmurar de novo. E tantas coisas, e aquilo foi arrodeando as montanhas. Demorou 40 anos. Se você analisar um pouquinho, 40 anos da nossa vida. E mais ou menos assim. Se você analisar, você pode pegar ponto a ponto 40 anos da sua vida. Você que ainda está nos seus 25, cuida. O pastor Isaac já está pertinho, passou dos 30. Eu quero vencer esses 40 anos de deserto. Mas a minha esperança não é fazer como aquele povo fazia. Sabe por quê? Porque desse povo que murmurava, desse povo que saiu do Egito, só chegou dois no seu propósito, naquilo que Deus tinha para eles. Amém? Eu espero que toda a igreja alcance essas bênçãos de Deus. Que ninguém fique no meio do caminho. Porque, irmãos, às vezes é mais fácil ficar pelo meio do caminho, como aquele povo murmurado. Nós vamos voltar, por que tirou? A gente tinha de tudo lá no Egito, até sepultura nós tínhamos lá. E aqui nós vamos ser enterrados no meio do deserto. Porque, com paciência, essa carreira que está proposta para você e para mim, nós podemos vencer, amém? Nós podemos vencer porque nós temos um Deus vivo, um Deus que cuida de nós, um Deus que é zeloso. Eu acho que ele já fez bastante por nós. Agora é a nossa vez. Que relógio está certo? Irmãos, tem tanta coisa para ser dita. Tem tanta coisa. Deus, no versículo 5, metade do versículo diz: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele foras repreendido. Nós muitas vezes nós somos repreendidos, nós somos corrigidos,
E às vezes nós não aceitamos. Nós não aceitamos a correção de Deus nas nossas vidas. Ele quer nos chamar de filho. Amém? Ele quer nos chamar de filho. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Versículo 7. Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ninguém aqui quer ser bastardo. Todos querem ser filhos, amém? Aceita a correção do Senhor na sua vida. Porque Jesus veio para nos salvar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Vamos com paciência, com perseverança. Nós temos uma carreira que está proposta para nós. Eu vou passar rapidinho aqui. Exortação e santidade mais perfeitos. Muitas vezes nós nos encontramos cansados. E você fala, irmão, eu não tenho mais força para orar, eu não tenho mais força para estar de joelhos, levantando minhas mãos. Mas Deus pede para mim e para você. No versículo 12 ele diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazer direitas para os vossos pés, para o que manqueja, que não desvie inteiramente, antes seja sarados. Deus quer que nós estejamos sarados, que nós estejamos firmes, levantando nossas mãos e glorificando e exaltando esse Deus que morreu por nós. E ele ainda diz mais, sede a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E uma outra coisa interessante que nós temos que estar observando, buscar a santificação, o mais que seja difícil, o mais que seja complicado. Ele pede para que nós tenhamos cuidado, que ninguém se priva da graça de Deus, porque nós precisamos da graça de Deus nas nossas vidas. Somente assim nós vamos alcançar os nossos propósitos, aquilo que está proposto para nós. Quero encerrar aqui. Deus nos exalta a santidade em vários preceitos. Ser santo é estar separado do pecado e consagrar a Deus. Quantas vezes nós buscamos a consagração? Nós precisamos estar sempre olhando para Jesus. Somente Ele vai nos dar força e vai nos dar a vitória na carreira que lhe está proposta. Segundo Timóteo, versículo 7, Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Que você também possa dizer amém. Se você, com fé, você perseverar, você vai dizer o mesmo. Combati
o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Que Deus te abençoe. Que você possa alcançar. Mas não esqueça, é só lendo que Deus fala com você. Deus, Ele quer o melhor. Ele não quer filhos bastardos. Ele quer chamar você de filho. E você tem toda essa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade, pastor. Aleluia. Feche seus olhos aí onde você está. Deus, Ele é fiel.